havendo o número legal de vereadores e estando em horário regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião, em nome de Deus. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a confirmação de presença. Odenir, Osmir, Renan, Patrícia, Vanderlei, Celso, presente. Joacir, presente. Laurenaldo, Luiz Carlos. Convido a nobre vereadora Patrícia para fazer a leitura do Santo Evangelho. Boa noite a todos. 14ª sessão ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2019. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu-se compaixão para com ela e disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de ler a ata da sessão anterior, devido a uma decisão judicial, o vereador Renan, e primeiro o secretário da Casa, não pôde se fazer presente, e eu gostaria, já que o vereador Joacir assumiu a primeira secretaria, primeiro secretário, gostaria de convidar o vereador Vanderlei para assumir o posto de segundo secretário. E a gente está passando aí por um momento delicado, e eu tenho tentado aí manter o equilíbrio para não tomar assim, nenhuma decisão tempestiva. Haja visto que foram afastados, além do vereador, o contador e também o assessor jurídico, além de uma estagiária. E, na verdade, a gente ficou com as duas mãos amarradas, porque o afastamento dele se deu sem perca de remuneração. E eu fico na dúvida se qual caminho melhor para ser tomado. Aí tivemos uma reunião com 3 membros da mesa, mais o vereador Vanderlei, que ele foi o vereador mais votado, e se houver um problema qualquer com a mesa, o abacaxi vai para o colo dele, né? Então a gente conversou e achamos por bem que solicitar uma assessoria jurídica da prefeitura para a gente poder dar início aqui nos trabalhos de contratação de uma nova assessoria. Então eu acredito que a partir de amanhã o prefeito deve estar enviando alguém para nos assessorar aqui, fazer novas contratações e ver o que pode ser feito no sentido de exoneração, de qual seria o melhor caminho, e a gente vai conseguir tocar os trabalhos, eu acredito que de uma forma talvez mais tranquila para a próxima sessão. Se
persistir o afastamento do vereador Renan para a próxima sessão, eu acredito que a gente deveria fazer uma nova votação para compor a mesa. Ou teria que ver uma maneira de substituir, porque ele também faz parte de comissões importantes. Ele faz parte da comissão de Justiça e Redação, acho que ele é presidente da Justiça e Redação, e relator da Finanças e Orçamentos. Então a gente vai ter que fazer essas alterações aí. Eu acredito que para a próxima sessão a gente já consegue estar resolvendo essa situação aí. Eu convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Não? Por favor. Ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aspásia da 7ª Legislatura, realizada no dia 3 do mês de setembro de 2019. Presença: Celso Lopes Siqueira, Joacir Gomes Pigário, Larinaldo de Oliveira, Luiz Carlos da Silva Júnior, Danilo Vieira, Osmiro Dácio Liu, Renan Medeiro Venceslau, Patrícia Aparecida Donário Garcia, Vanderlei Antonino Conejo. Aos 3 dias do mês de setembro de 2019, em sede própria da Câmara Municipal de Aspásia, a rua José Gonçalves Valentim 145, em Aspásia, destinada para as reuniões do Legislativo, às 20 horas, estavam presentes os vereadores Celso Lopes Siqueira, Joacir Gomes Pigário, Laurinaldo de Oliveira, Luiz Carlos da Silva Júnior, Odanir Vieira, Osmiro Dácio Liu, Renan Medeiro Venceslau, Patrícia Aparecida Donário Garcia, Vanderlei Antonino Conejo, para a realização da 13ª reunião ordinária da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Aspásia do ano de 2019, às 20 horas, de acordo com o horário regimental. O senhor Celso Lopes Siqueira, presidente da Edilidade, deu por iniciados os trabalhos da presente reunião em nome de Deus. Em seguida, solicitou ao edil primeiro secretário, Renan Medeiro Venceslau, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Após a chamada, ficou constatado que todos estavam em plenário. Ficou constatada a presença do assessor jurídico Rafael Fedichi Miroche. Foi convocado o vereador Osmiro Dácio Liu para fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Em seguida, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior. Despacho: arquiva-se balancetes dos meses de junho, julho e agosto de 2019 da CMA. Despacho: aguardar parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado. Projeto de resolução número 01/2019 da mesa da Câmara, que autoriza a baixa de bens patrimoniais insercíveis do Poder Legislativo e da outras providências. Colocado em deliberação não vereadores. Despacho às comissões permanentes para exarar os devidos pareceres. Projeto de lei complementar número 001/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as obrigações totais das alíquotas de contribuições previdenciárias ao regime próprio de Previdência Social, Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, São Paulo, e da outras providências. Colocado em deliberação não vereadores. Despacho às comissões permanentes para exarar os devidos pareceres. Não havendo mais matéria para o expediente, em seguida o senhor presidente passou a reunião para a palavra franca. E a palavra foi cedida aos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Não havendo oradores para o uso da palavra, o senhor presidente concedeu um recesso de 10 minutos para as comissões assinarem os devidos pareceres. Iniciando os trabalhos da presente reunião à ordem do dia, o senhor presidente solicitou que o senhor secretário fizesse a leitura da matéria que consta em pauta. Em seguida, o senhor secretário fez a leitura da matéria para a ordem do dia, requerimento número 09/2019, que requer a inclusão do projeto de leis para a discussão e votação. Despacho: aprovado, inclua-os na presente ordem do dia. Projeto de resolução número 01/2019 autoriza a baixa de bens patrimoniais insercíveis do Poder Legislativo e da outras providências. Colocado em primeira e única discussão, não houve vereadores. Colocado em primeira e única votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho: publique-se projeto de lei complementar número 01/2019. Dispõe sobre as obrigações totais das alíquotas de contribuições previdenciárias ao regime próprio de Previdência Social do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, São Paulo, e da outras providências. Colocado em primeira e única discussão, não houve oradores. Colocado em primeira e única votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho: a sanção. Informou a seguir o senhor secretário que não haveria mais matéria. O senhor presidente disse a seguir que, como não havia mais matéria, a palavra estava franca aos senhores vereadores, nas explicações pessoais pela ordem de inscrição. Usaram a palavra os senhores vereadores Osmiro Dácio Liu, Patrícia Aparecida Donário Garcia e Laurinaldo de Oliveira. Não havendo mais oradores e mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião em nome de Deus.
solicitou que fosse lavrada a competente ata dos trabalhos para constar nos anais da Câmara Municipal. A sessão foi encerrada às 20 horas e 35 minutos, com gravação em áudio. Alguma impugnação sobre a ata? Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria que consta da pauta. Ofícios. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ofício circular TRE São Paulo, número 1687, São Paulo, em 27 de agosto de 2019. Senhor Presidente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que a Justiça Eleitoral está expandindo o programa de identificação biométrica do eleitor em coleta de fotos digitais de assinatura, sendo que, no estado de São Paulo, 479 municípios estão passando pelo cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores, destacando-se em que, algumas localidades, o prazo para comparecimento encontra-se próximo do final. A data do término da revisão nesse município pode ser consultada pelo site desse tribunal em www.trsp.jus.br. Assim, tendo em vista que esse município é um dos 479 que estão passando por revisão biométrica, e no intuito de evitar o grande afluxo de pessoas aos cartórios eleitorais, ao final do prazo, saliento a importância da participação dessa Câmara Municipal na divulgação das campanhas da biometria e da conscientização dos municípios acerca da relevância do comparecimento dos eleitores perante a Justiça Eleitoral dentro do prazo legal, sob pena de terem seus títulos eleitorais cancelados e não poderem votar enquanto são regularizada sua situação. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Presidente Celso Lopes Siqueira. Pessoal, na medida do possível, eu enviei para os vereadores esse comunicado aqui, acho que todos receberam, né? Dessa biometria. Falta ainda quase 500 pessoas para fazer a biometria. Na conta dele, quase 500 pessoas. Então, vai divulgando aí para os parentes, amigos, pessoa de idade que tiver dificuldade, pode solicitar. De criança arruma transporte para trazer aqui, se for pessoa que tiver deficiência, alguma coisa, para que essas pessoas possam fazer. Acho que a partir das 11h30, eles vão estar aí, fazendo essa biometria. Ofício 346/2019. Jales, São Paulo, 4 de setembro de 2019, senhor presidente. Tendo em vista que o município de Aspásia está passando por revisão no eleitorado, que o prazo final é 31 de outubro de 2019, solicito esforços de Vossa Excelência para ajudar esta Justiça Eleitoral na ampla divulgação junto ao município e nos locais de votação. Informo também que no dia 18 de setembro do presente ano, inicia-se a ação biométrica itinerante na Câmara Municipal de Aspásia, com atendimento de segunda a sexta, às 11h40 às 18 horas. Informa ainda que a ação itinerante se encerrará na data de 11 de outubro de 2019. Saliento que o cartório eleitoral e o posto de atendimento itinerante instalado na Câmara Municipal atenderão em regime de plantão no sábado, dia 21 de setembro, das 8 às 13 horas. Assim, solicitamos ampla divulgação por carros de som e redes sociais. Deve-se atender 377 eleitores ainda não cadastrados sua biometria. Os documentos para a revisão do eleitorado são documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso possua, e comprovante de residência em nome do eleitor, ou poderão ser utilizados pelo cônjuge, filhos, titulados ou sob guarda e demais descendentes, desde que comprovem essa situação, emitidos ou expedidos
nos 3 meses anteriores do comparecimento do eleitor ao cartório. No ensejo apresento-lhe protestos de respeito e apreço. Algemir Francisco Bueno Marques, chefe do cartório eleitoral de Urânia. Ao senhor Celso Lopes Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Aspásia. Pessoal, o que tem que ser ressaltado disso aqui é que eles afirmam que a partir de outubro que não vai ter prorrogação de biometria. Quem não fizer até final de outubro, o título será cancelado. Então é importante fazer essa divulgação aí para as pessoas. Tem, só que isso daí não implica no cancelamento. Chegar na votação, se não tiver alterado esse número da zona eleitoral, não implica na votação, vota normal. O que vai impedir de votar só é a biometria agora inicial. Tá? As pessoas, se quiserem, podem fazer a regularização, mas isso aí não está demandando ainda para implicar de votar. Ofício número 348/2019. Jales, 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência medida de segurança no local onde será instalada a ação de biometria de itinerante no município de Aspásia, São Paulo, Câmara Municipal. Assim solicitamos que a Câmara Municipal providência trancas, grades e portas, com o objetivo de salvaguardar os bens da Justiça Eleitoral, que aí permanecerão durante a ação itinerante. Nos termos do convênio, solicitamos um funcionário para fazer a segurança da Câmara Municipal no período de 18 de nove de 2019 a 11 de 10 de 2019. Haja vista que esse prédio foi ZE 427 Urânia, São Paulo, para a realização da revisão biométrica obrigatória nesse município, e serão utilizados equipamentos permanecendo ao Tribunal de Contas Eleitoral de São Paulo, tais como computadores e kits biométricos, sendo imprescindível a segurança dos referidos equipamentos. Certo do poder contar com vossa valiosa colaboração, antecipo meus agradecimentos com protesto de elevada estima e distinta consideração. Algemir Francisco Bueno Marques, chefe do cartório eleitoral do Urânia. Ao senhor Celso Lopes Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Aspásia. Excelentíssimo senhor presidente, ofício número 020/2019. Marcelo Pirinelli, brasileiro, funcionário público municipal, operador do CPF número 339-588-298-56. Ora no cargo de presidente do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia. Venho comunicar que a Prefeitura Municipal de Aspásia não vem pagando pontualmente as parcelas de acordo de parcelamentos, reparcelamentos e os repasses previdenciários do dia 3 de setembro de 2019. Foi protocolado 2 ofícios junto à Prefeitura Municipal, cobrando os devidos valores, mas até a data desse ofício nada foi informado pela Prefeitura, sendo que as dívidas não foram quitadas. Segue que o anexo cópia dos 2 ofícios protocolados junto à Prefeitura com os devidos valores em atraso. Por ser a expressão de verdade, assino o presente. Aspásia, 17 de setembro de 2019. Marcelo Pirinelli, diretor-presidente. A Câmara Municipal de Aspásia. Cópia? Apenas uma cópia. Balancete, ofício número
235/2019. Excelentíssimo Senhor, por intermédio do presente, tenho elevado a honra de encaminhar os balancetes da Prefeitura Municipal de Aspásia referentes aos meses de junho e julho de 2019. Sem mais almecer, apresento meus protestos de elevada estima e reafirmo minha consideração. Atenciosamente, Gustavo Pereira Ferrari, chefe de gabinete. Ao excelentíssimo senhor Celso Lopes Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Aspásia. Esses balancetes da Prefeitura Municipal se encontram na Secretaria da Câmara. Se algum vereador depois quiser fazer o acompanhamento, está à disposição. Terminar aqui o expediente, presidente. Terminou o expediente, então a gente pode dispensar os 10 minutos do recesso e a gente concluir a sessão. Então, havendo concordância, não havendo matéria para ser discutida, antes de passar a reunião para as explicações pessoal, eu quero comentar com os vereadores que, se não tiver nenhum obstáculo, aquelas obras de infraestrutura lá do loteamento Alto da Bela Vista devem iniciar amanhã. Era para ter começado na segunda, mas aí pediu para começar amanhã. Eu acredito que deve estar de Alto da Bela Vista e Alto da Bela Vista 2 deve estar iniciando a rede de esgoto amanhã, deve estar iniciando os trabalhos. A parte da energia, a gente vai estar, eles pediram para que o município crie o plano diretor, que as PAS não tem ainda o plano diretor. Vamos trabalhando em cima disso aí, para ver se até o final do ano a gente conclui também para fazer a legalização da energia. Que a gente tinha conseguido um recurso para pavimentação asfáltica, mas faltava um quarteirão da Avenida São Paulo. E o vereador Ademir pediu através da Analice Fernandes, quem sabe a gente consegue concluir aquilo daí. Realizando os trabalhos da presente reunião, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria de conta da pauta. Não há matéria. Uma vez a matéria para discussão e aprovação, a palavra está franca aos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Odenir. Osmir. Tem a palavra. Boa noite a todos, senhores presidentes, vereador, vereadora, pessoal que nos assiste, boa noite a todos. Senhor presidente, eu vim na tribuna, queria fazer um comentário a respeito das indicações que foram feitas, tanto por mim, como por os demais vereadores durante esses últimos tempos. A gente nota-se que poucas delas estão sendo atendidas pelo seu prefeito, e que são indicações de bastante valor para o nosso município. Indicações de consertos, indicações de construções, indicações de reparos. E antigamente, quando o prefeito não atendia, ele mandava uma resposta quando atendia, e quando não atendia, mandava uma resposta dizendo por que não atendeu. E a gente tem notado que não está vindo mais essa explicação da parte do seu prefeito. Eu gostaria de estar aqui cobrando, né, que o prefeito que estaria nos enviando para a Câmara o porquê que não foi atendida as indicações que tanto vem atender o nosso município, né? Também queria aqui fazer uma colocação a respeito da Associação dos Produtores do nosso município. Nós sabemos, esses dias atrás estive visitando um sítio e notado que os maquinários que andou chegando. Fui
procurar saber a respeito desse maquinário, aonde a gente sabe por intermédio do Elmo, né, mais conhecido como Negão, a associação vinha atravessando uma dificuldade com implementos, com maquinários, e depois que o negócio assumiu presidência, chegou vários implementos ali. Chegou um trator novo, né, uma plantadeira, uma roçadeira, um vincão e uma forrageira. Tudo para atender os produtores. A gente vê, né, a alegria que ficou os produtores sendo atendido aí com esses maquinários que chegaram aí, tudo novo, né? Porque quando o produtor vem na associação, realmente ele precisa do serviço. E até então não estava tendo os maquinários suficientes para ser atendido. Então está aí, né, fazendo essa colocação, dando os parabéns ao Elmo pelo excelente serviço que vem prestando sobre a associação, né? Um serviço honesto e que vem de encontro com a população, tanto precisava para o nosso município. E também reforçar aí o que o presidente falou, né, sobre a biometria. Está aí convidando todas as pessoas que ainda não fez a biometria, né, para estar votando no nosso município. Lembrando que o não fazendo a biometria implica-se no cancelamento do título, né? E nós sabemos que o título hoje é um dos documentos mais importantes, né, que a gente tem para conservar. Então está aí a biometria de 18 de setembro a 11 de outubro, senhor presidente. O horário seria das 8 às 11 e das 13 às 17. Então está aí, lembrando toda pessoa que está nos ouvindo aí, né? Para estar aí, não precisa vir para agendar, apenas fazer um agendamento por telefone, né? E está aí marcando para fazer a biometria, para deixar em ordem seus títulos, né? Para estar aí escolhendo aí quem vai administrar o município na próxima gestão. Do mais, obrigado a todos. Patrícia. Vanderlei. Joacir Dispenso. Luiz Carlos. Pessoal, só para concluir, parece-me que até o dia 30, né, Vanderlei, que é o prazo para colocar emendas, os deputados, até o dia 30 das emendas dos deputados federal. A gente está pensando para Brasília no dia 30, para ver se a gente consegue brigar por mais emendas. Inclusive, tem alguns senadores que estão propondo emendas. O senador mais votado, vereador Benir e Luiz Carlos, aqui em Aspásia, foi a Mara Gabriel, que é do PSDB. Aí, se ele fazer algum ofício, quiser ir para Brasília, ou se quiser fazer algum ofício para a gente estar protocolando lá, porque eu tenho observado que parece que esse ano eles estão seguindo muito a sigla partidária. Então a gente vai colocando para os inclusive para a Mara Gabriel. Quem sabe a gente consegue. A gente tem uma demanda muito grande aqui no município, na saúde, com relação a uma van adaptada para cadeirante. Porque Aspásia é uma cidade de muitas pessoas da terceira idade, e nós temos muito cadeirante. E muitos desses cadeirantes, quando vai no médico, em Rio Preto e em alguns outros lugares, eles gostariam de levar a sua cadeira. E nessas ambulâncias que nós temos, ela não pode ser transportada a cadeira e nem muleta. Você não pode colocar junto com os pacientes. Então, vários municípios da região têm conseguido aquelas vans adaptadas. Só que é caro, uma van daquela deve ficar, eu acho, de 250 a 300 mil reais. Mas a gente podia fazer. A gente não está trabalhando em cima disso aí e vamos estar levando para Brasília isso daí. Da van, né? Então a gente vai estar fazendo o pedido. A indicação do vereador Zica, nós vamos estar despachando no ofício do prefeito pedindo explicações. E não havendo mais vereadores e nem nada mais havendo a ser tratado na presente reunião, dou por encerrado em nome de Deus, solicito que seja lavada a competente ata dos trabalhos para constar nos anais da Câmara Municipal de Aspásia. Boa noite a todos. A sessão foi encerrada às 20h30.